Sejam todos bem-vindos. Não, deixa eu repetir. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. E nesse vídeo vamos começar a pintar o nosso Honda Spocket. Eu vou começar com a pintura da nossa carroceria. E nele eu vou usar o nosso novo aerógrafo, o nosso Patcher H. Como ele ainda está sem os copos dele, a gente vai usar um pouquinho o copo da Western, que eu encaixa, mas eu não sei como é que fica. Temos que ter um pouco de cuidado com esse carro, porque a geometria dele é bem complicadinha. Se brincar, um pouco mais complicada do que a do Fusca. Então, colocando a máscara e bora começar. Coloquei a pressão dele baixa. A saída do fluxo de tinta eu vou aumentar um pouquinho. Opa, eu tava testando ele com água e eu acho que ficou um pouco de água aqui. Isso vai ser um problema. Ah, quase que derrubo. Eu tô começando passando só pela parte de baixo, naquela ideia muito simples de só um esfumaçado para ele pegar toda a tinta. Mas eu tenho que dizer, as primeiras passadas de spray com esse patcher, elas são muito diferente do aerógrafo Single Action da Western. Eu tô colocando pouca pressão, então eu quase não vejo o fluxo do primer passar. Mas eu consigo. Aí assim, ó, mas a gente vê ele ser pintado. O fluxo de pressão aqui é muito mais preciso do que o do aerógrafo Single Action da Western. Mas temos que avaliar que tô deixando o compressor ligado. Pronto. Talvez vocês escutem mais esse compressor ligando e desligando, porque eu vou começar a trabalhar com ele ligado, para ele sempre se manter cheio, para não ter aqueles... Porque agora, como eu tenho algo para controlar a pressão, então dá para fazer as coisas com zero problema. E agora, com os aerógrafos, com este aerógrafo,
dá para trabalhar também. Ok. Terminamos. Deixa eu colocar primeiro ele na estufa. Colocar a estufa, ligar a estufa e ver o que a gente, como a gente vai trabalhar. Vou tirar a máscara. E vou tirar a luva. Pronto, sem máscara, sem luva. Vou pegar... Merda. Era só para arrancar isso, não ele todo. Apesar que esse pote ele não trava totalmente. Certo. Pronto. Sabe o que eu acho uma porcaria nesse pote? A rosca dele só tem uma volta. Como é que a porcaria de um pote só tem uma volta de rosca? Vamos colocar o resto do primer de volta. Só vamos fazer uma camada. Nosso carro não é tão grande assim. Ainda ficou bastante... thinner. Ainda ficou... Problema de você botar muito... Merda. Problema de você botar muita tinta nesse pequeno reservatório é que o primer acumula no fundo. O primer acumula no fundo do pote. Então, às vezes, isso não é muito bom. Se você não está sujando um pote, você tá pintando as coisas da maneira errada. Vamos começar com a primeira limpeza do nosso pet. Não acredito que vai chover, não. Ah, interessante. Mas essa é a diferença de um equipamento de qualidade. O aerógrafo da Western, quando eu apertava o gatilho ali, de vez em quando saía ar por aqui, que fazia ele gastar um pouco mais do que ele deveria. Aí veja a diferença. Um equipamento de qualidade faz a diferença no seu trabalho. Este aerógrafo da Pet, ele não tem vazamento, porque, assim, ele tem uma qualidade melhor. Evidente. Mais uma coisa que eu tava vendo no site,
esse aerógrafo é bastante caro, certo? Eu tava vendo que ele é $70. 68 a $70. Isso Isso é basicamente. Isso é basicamente um Badger de. Um Badger Sotar, certo? Ou seja, ele é bem carinho. Agora, eu tenho que dizer que eu achei o bico dele meio pequeno. Eu tô acostumado com... Eu tô acostumado com aquele da Western que tem um bico 0.8, que é um bico muito grande. Eu tô achando o bico dele, ele ser 0.4, o bico desse daqui, ser assim tão pequeno, eu tô achando estranho, porque eu tenho mais controle. No entanto, essa vazão de tinta tão baixa, me faz estranhar, porque assim, me dá um controle melhor, mas assim, fica numa lentidão. Lembrei a palavra. Fica numa lentidão que eu tô desacostumado. Se a gente for comparar com o da Western. Porque um 0.8 no máximo, eu limpava. Ó, tirando os resíduos daqui de dentro. Um 0.8 no da Western, eu secava esse recipiente aqui rapidinho, facilmente, em uns 30 segundos. Esse daqui, ele não limpa assim com tanta facilidade não, mas assim, é normal. Se eu quiser, realmente tá chovendo e eu acho que vocês estão começando a escutar a chuva. Mas se eu quiser, eu posso comprar um bico 0.1. Aí, ó, vê, ó. Eu tô desacostumado, assim, o
eu sinto, mas tem uma coisa que eu não sei. Talvez eu precise aumentar um pouco a pressão dele. E eu vou fazer isso. Eu vou botar agora uma pressão de 40 psi. Tá. Apesar que eu tava trabalhando com menos de 30. Que era pra ele ficar um pouquinho a mais de 30. Porque quando você aperta o gatilho, ele vai para 30. Então eu devia estar trabalhando aqui com uns 28. Porque o que é que eu estava sentindo agora? Olha. O que é que eu estava sentindo? Eu estava sentindo que ele estava demorando um pouco mais. Vou botar 40 psi. Porque assim, ó, eu tava sentindo o quê? Eu não sei se vocês podem ver, mas a resposta dele também eu tenho que me acostumar, porque eu tô apertando o gatilho mais devagar. Esse gatilho, diferente do da Western, por ele ser mais curtinho, ele é um pouco mais alto. Então eu tenho que apertar o gatilho de uma maneira que ele vá até o final sempre. Ai, tô aumentando o valor, é para diminuir. O que foi que aconteceu? Não era para cair tanto? Ah, tá. Eu esqueci de travar. Ok. Vou botar uns 35. Vou botar uns 35 de PSI. Mas assim, é um aerógrafo que eu vou ter que aprender um pouquinho a usar ele. Certo? O sistema de gatilho dele é um pouco diferente do da Western. Porque o da Western, por ele ser mais curtinho, ele tem um pouco menos. Quando você aperta, ele automaticamente sai. Esse daqui, ele tem, como é que se diz, dois estágios. Então assim, ó, se eu apertar ele, aí tá vendo uma folguinha ali? Ele solta. Aí só que ele demora um pouquinho. Se eu apertar até o fim, ele solta tudo de uma vez. Mas eu tô com fluido no máximo. Se eu reduzir o fluido, isso também reduz, tá vendo?
Mas quando eu for usar ele, normalmente eu vou usar ele com essa quantidade de fluido aqui. É diferente. É um bom aerógrafo, mas ele trabalha um pouco diferente. Vou só colocar mais thinner mais uma vez para fazer uma retro. Vou colocar o thinner de limpeza mais uma vez para fazer uma retro, ver esses testes novamente. E depois parar. Agora, eu não vou usar esse copo. Eu não vou ficar usando esse copo. Por causa que ele folga. Vou passar o thinner para esse daqui. Agora eu achei meio merda, viu? Porque o cara deixou... Quem fez esse corte fez um corte errado. Quero começar a usar esses potinhos. Esse daqui... ele vai ficar guardado até vir o copo. Esses potes pô, ele tá com a rosca errada. Eu não acredito nisso não. Tá não. Eu que tava fechando errado. Esses potes eles têm um probleminha de encaixe. Ó, tá vendo aquilo que eu disse? O problema dele. Aquele cortezinho. Ele faz com que o fluxo de tinta não saia direito. Eu vou ter que pegar outro pote. Esse daqui vai ser bom só se eu tiver com bastante tinta. Ou eu posso trocar as entradas, né? Eu simplesmente peguei o corte que estava do outro lado, coloquei pra cá. Vamos ver se melhora. Ele é meio duro para encaixar. Olha, o fluxo tá saindo melhor. Vamos fazer uma retrolavagem. E tá tudo certo. Pronto. É isso, pessoal. Bem, vamos ver o nosso carro. Aqui está a carroceria dele. Certo? A qualidade da pintura tá excelente. Não tenho o que reclamar. Lisa. E pronta pra gente quando a gente for passar a camada de tinta. Bem, esse vídeo ele foi principalmente para eu fazer o primeiro uso desse aerógrafo da Petcher e ver como é que é o spray dele. Foi uma coisa que eu mostrei a vocês aqui. Bem, gostaria de agradecer a todos, dizendo muito obrigado. Não, por que eu tô cortando? Não é para eu cortar isso não é para eu encerrar não. Eu vou dar o corte e depois a gente vai voltar, porque como eu coloquei a parte de cima do carro,
que é de plástico, e a parte de baixo para pegar um pouco de tinta, para lavar, daqui a pouco a gente volta para ver como, para fazer a limpeza, ver como ficou ele depois de eu ter colocado ele na solução de sabão em pó. E a gente vai pintar ele. Vamos lá. Estamos de volta, pessoal. Na última parte, porque eu estou explicando. Assim, é verdade. Eu terminei de fazer a pintura do corte antes e agora, antes que eu falo, foi ontem. E agora, as nossas bases estão, vamos dizer assim, preparadas. E a gente vai começar a preparação para a segunda parte. Eu não vou tirar esse vidro porque eu tô achando ele muito sensível e muito frágil. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou apenas cobrir ele. Certo? E vou fazer um mascaramento. E assim, por quê? Porque eu não vou tirar esse vidro daqui. Primeira coisa que eu tô fazendo aqui é marcando com a unha o lugar onde o vidro está. Pronto. Marco com a unha. Deixa eu ver onde é que ele vai ficar agora aqui embaixo. Tô colocando fora da câmera. Então aqui, ó. Aqui eu marquei com a unha. Que aqui vai ser a parte do corte. E aqui embaixo eu vou ter que marcar com a unha também. Então... Só que aqui embaixo vai ser um pouquinho mais complicado. Aqui em cima eu vou fazer simplesmente isto aqui. E aqui embaixo ele é bem rente. Eu vou ter que cortar ele assim. Aí, pego com a tesoura. Aí a tesoura vai fazer o corte daqui para cá. Deixa eu ver. Mais um cortezinho aqui. Opa. Pronto. Eita, tosse bizonha. Aí. Aí vem cortado. Vai passar um pouquinho por vidro? Com certeza. Mas eu dei um pequeno corte aqui no vidro, mas mais cortado que ele já estava, ele não fica.
Na verdade fica assim. Eita. Vocês não vão saber quando vocês verem este vídeo. Já vai estar muito longe, mas estou fazendo isso em pleno um sábado de carnaval, às 6h30 da manhã. De novo fora da câmera. Eu voltei a fazer essa coisa de colocar o foco fora da câmera. Foi. Ver contos gróticos. Eita. Vamos lá. Eu acho bem interessante. Eu já falei aqui que eu ando vendo bastante. Não, ultimamente eu dei uma paradinha porque eu tava precisando ver outras coisas. Mas tava vendo, eu vi bastante aquele canal do YouTube, o Mind Demet. O cara é fantástico restaurando e customizando miniaturas. E quando eu falo miniaturas, é miniaturas de todo tipo. A grande maioria que ele mostra lá no canal é carro. Mas ele já mostrou restaurando barco. E assim, ó, o nível de habilidade do cara é absurdo. Certo? Você vê que não é coisa que a gente... não é gente de assim... Tipo, Roberto, que tá customizando faz um ano e acha que sabe alguma coisa. Não, o cara sabe e sabe mesmo. É coisa assim de 10 anos. Opa, saiu. É coisa de mais ou menos assim, ó, 10 anos customizando. Pegou não. Tá? Não sei por que não pegou. A minha única reclamação é o nome do canal. Me desculpe, Demetrios, mas... Cadê a ponta disso? Mas eu acho
o nome do seu canal meio ruim. Seu trabalho é maravilhoso. O nome do canal realmente eu acho ruim. Mas é uma opinião minha. E seu canal tá no ar há 10 anos. Eu não sou ninguém pra criticar. Se o seu canal é parte do seu trabalho. Esse meu canal aqui é apenas a minha diversão. É a minha brincadeira, vamos assim dizer. Mas assim, voltando ao foco. Então assim, ó. Cara, é muito, muito foda. O cara é muito foda. E assim, e algumas customizações que eu vejo ele fazer, foi. Algumas customizações que eu vejo ele fazer me dá vontade de correr atrás daqueles carrozinho maior e customizar também. Mas é só vontade. Aquela vela passa quando eu começo a imaginar o trabalho que vai ser fazer aquilo. Que vamos avaliar, é parte da nossa... Quebrei, foi? Acredito não que eu quebrei. Nossa, acho que eu quebrei. Ou já estava quebrado. Tudo bem, só não mexer muito. Tá, só não mexer muito. E assim, eu tenho vontade de pegar aqueles carros 1,43, trabalhar, fazer as mexidas. Pronto. Agora vamos cobrir as rodas. Trabalhar, fazer umas mexidas e tudo mais. Ou eu troco totalmente as rodas. Eu acho que eu vou remover as rodas e eu vou colocar um par novo. Eu tenho rodas novas, né? Tem problema nenhum. Uhum. Foi. Aí eu vou. As rodas são legais, mas vamos avaliar, né? Elas já deram o que tinha que dar. Todo o trampo, tudo que elas têm que enfeitar, elas já enfeitaram. Opa! Ai. E o carro merece umas rodinhas novas. Deixa eu ver. Acho que tá tudo certo aqui. Essas 6 da manhã, agora que vão fazer 7, ela é muito ruim, porque é uma luz que vem de cá e a luz de cima. Só que a luz de lá tem um brilho diferente da de cima e atrapalha. Deixa eu pegar aqui as rodas. Bem, um jogo novo.
Eu espero que ele encaixe, seja do mesmo tamanho. Pouca coisa menor. Mas não vai ficar ruim. Pior que não dá nem pra saber se isso vai ficar bom ou ruim. Ficando bom ou ruim, as rodas vão ser essas agora. Me desculpa, Spocket. Ou então eu posso restaurar elas daqui mesmo para se trabalhar e botar de volta. As rodas realmente não estão ruins. E eu não quero colocar a roda tão pequena. Realmente. As rodas vão ser pintadas por fora. Então, o que é que eu vou fazer? Esse daqui vai ser pintado. E vamos fazer esse corte e levar lá para fora para trabalhar. Que agora a gente vai pintar a base e a gente vai pintar a carroceria. Base vai ser, os dois primeiros vão pegar o primer e depois a gente vai fazer a tinta. Que na parte, eu vou manter, como eu disse, aquela ideia básica do carro. Preto em cima, prateado embaixo. Só que eu vou trocar o preto de cima, eu vou botar um preto eclipse, que é como se fosse um preto metálico. E embaixo eu vou botar alumínio, pintar ele de alumínio. Vamos fazer esse pequeno corte e vamos descer. Estamos de volta, pessoal. Vou usar, assim, um ponto que eu digo a vocês. Toda vez que vocês criarem alguma coisa para trabalhar, não desmonte. Porque uma hora ele é útil demais. Eu tô em falta de pinça jacaré para colocar os meus palitos e eu tô tendo que voltar a usar essas bases que eu criei. Então a gente vai usar essa base para trabalhar. Ah, e vamos usar aqui o nosso patcher novamente para trabalhar com ele. A única diferença vai ser esse copo. Eu tava usando o copo do como é que se diz? Eita, minha irmã e minha mãe conversando. Você não diz que ela tá 2 cômodos ali atrás, tá aqui do lado, parece. Eu tô usando o copo daquele aerógrafo que é parecido com a Western, que veio com ele. Porque o tubo dele é reto e me dá uma possibilidade melhor trabalhar com aerógrafo reto. Eita, que agora é os pássaros. Hoje tá, viu? Mas só que como ele não tava entrando, eu peguei a minha mini retífica e raspei ele um pouco até ele entrar mais facilmente no aerógrafo. Então, estamos prontos para trabalhar com eles. Bem, o meu compressor não iniciou a ele encher, então quer dizer que eu só vou, ele vai ter que secar todo para eu poder trabalhar com ele desde o começo. Eu acho que isso acontece principalmente porque como é que eu vou dizer? Porque ele não fica ligado o tempo todo.
Bem, eu acho muito ruim você pintar em cima de plástico. Mas aquele problema que eu falei da última vez, dele ficar cuspindo, que é como o pessoal chama splatter, parou. Talvez seja por causa do copo. Pronto. É um pouco mais lento de se trabalhar esse aerógrafo do que com aquele da Western. Também o bico é bem menor. Mas eu me sinto bem mais confortável trabalhando com ele. Vamos botar ele na estufa. E agora vamos começar a base. Como aquela coisa que eu sempre digo, a gente começa com um esfumaçado de leve e vai adiantando. Eu tenho que ter bastante cuidado, porque deixa eu dar uma retrolavagem aqui. Tô sem a flanela. Deixa eu fazer uma retrolavagem, porque o primer, ele começa a acumular no fundo do copo. Então, sim, eu perdi a ideia do que eu estava falando. Mas eu tenho que ficar de olho também em algumas coisas. Por exemplo, eu acho que eu tirei demais do copo e ele tá vazando por aqui. Mas esse copo tá trabalhando bem melhor. Eu acho que ele tem que ficar um pouquinho mais justo. Ou talvez eu só tenha que apertar um pouquinho mais. Sim, mas como eu estava dizendo, assim, ele diminuiu com o splatter que ele fazia. Deixa eu aumentar um pouco o fluxo. Pronto. Tem que ter só cuidado agora, por estar mais forte e não acumular. Ok. Pronto. Terminamos. Tá aqui. Vamos colocar aqui dentro. Vamos colocar na estufa. E ligar. Pronto. Como eu disse a vocês, ó, o bico tá encaixando melhor, mas ele tá vazando um pouquinho de tinta. Não é lá um grande problema,
mas está acontecendo. Eu vou fazer outro corte, mas se quando eu for avaliar as coisas, esse vídeo der mais de 40, então eu vou passar para o próximo vídeo e deixar um vídeo só para pintura, porque a primeira parte eu demorei bastante porque eu estava avaliando e testando algumas coisas nesse aerógrafo. Porque eu acho muito melhor eu testar o aerógrafo e testar suas capacidades enquanto eu estou trabalhando com ele, do que eu chegar e ficar pintando um pedaço de papel. Um dia eu vou fazer isso, com certeza, mas não é o foco agora, ok? Então, se não tiver mais nada, no próximo vídeo a gente continua a pintura.